Católica, mas teve uma vez que eu tenho quase certeza que o seu Zé Pilintra me deu uma ajudada aí. Eu era adolescente, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer um curso, né? E nesse local que eu fazia curso, o ponto de ônibus, ninguém ia para aquele que eu ia, porque ele era numa pracinha que não tinha nada, era só a pracinha, tudo fechado, as casas, o curso terminava 10h30 da noite. Quando eu saía, eu ficava sozinha no ponto de ônibus, era muito difícil ter outra pessoa, porque a galera normalmente ia pro outro lado, enquanto eu ia para aquele lado, entende? Aí tudo bem, nessa noite em específico, tava mais esquisito do que já era. Por quê? Porque eu saí 10h30, e quando eu saí, fui pro meu ponto de ônibus, enquanto eu caminhava, eu notei que tinha um rapaz atrás de mim. Um rapaz atrás de mim que era do meu curso também. Eu não conhecia ele, mas ele tava fardado. Eu nunca tinha visto aquele cara. O que acontece? Eu sempre fui muito atenta a tudo, né? Então eu já fiquei com medo. Eu vou ficar sozinha no ponto de ônibus com aquele cara. O que ele vai fazer comigo? Ele tava me olhando estranho. Eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. O meu curso tinha uma loja que vendia produtos de divindades da Umbanda, do Axé. Já peço perdão se eu estiver errando o nome, mas era disso aí. E tinha um estátua assim, bem na frente do seu Zé Pilintra. Quase toda noite que eu passava por lá, quando eu não tava distraída com fone de ouvido, eu falava, boa noite, seu Zé. Porque eu vi alguém na internet falando que também tinha uma estátua dessa na cidade dela e ela sempre dava boa. Eu sempre fui católica, eu não achava errado falar isso pro seu Zé Pilintra. Dizer, boa noite, seu Zé. E passava. Naquela noite, eu não dei boa noite, mas quando eu passei em frente à loja, eu olhei pro seu Zé e fiquei pensando assim, meu Deus, esse cara vai fazer alguma coisa atrás de mim, mas eu não dei boa noite. Fui pro ponto de ônibus. Quando eu chego no ponto de ônibus, galera, do nada, eu juro pra vocês, cerca de 1 minuto que eu parei no ponto de ônibus, que não tinha ninguém na rua, ninguém no ponto de ônibus, ninguém na pracinha, nada. Só esse rapaz vindo lá no fim da rua, até o ponto, ele tava indo pra onde eu tava. Do nada, veio o cara brota. Ó, o ponto de ônibus era aqui, o menino vinha daqui, eu tava aqui, e o cara veio daqui, ó. Um cara fumando cigarro, usando aquelas blusas de voo de interior e uma calça mais ou menos dessa cor aqui, mais escura um pouco. O cara chegou, gente, da onde que aquele cara saiu? Até hoje eu penso, da onde que aquele cara saiu? Quando ele foi pra perto de mim no ponto de ônibus, ele não olhou pra mim, ele só ficou parado ao meu lado fumando cigarro. Mas, ai gente, eu me arrepio, olha, eu juro pra vocês que isso foi verdade. Aí tudo bem, quando esse cara parou perto de mim, o menino já tava bem perto também, e ele parou. Ele parou, o ponto de ônibus aqui, eu aqui, mas o menino tava bem aqui. Ele parou e olhou assim pro cara que tava do meu lado, ó. Gente, ele olhou pro cara assim, travou, ele ficou tipo, como se ele estivesse vendo uma coisa que tava deixando ele comigo. E sabe o que é que ele fez? Ele deu meia volta e voltou. Se eu já tava desconfiada que ele só ia pra ali pra fazer alguma coisa comigo, ali eu tive certeza, porque ele voltou. Ele voltou e foi de volta pro caminho do curso, pro outro ponto de ônibus que a galera normalmente pegava do outro. Quando ele fez isso, eu fiquei tão confusa, mas eu me senti tão aliviada, que quando eu olhei pro